Eu amo os Muppets, mas principalmente eu amo a mente por trás deles, Jim Henson. Pessoalmente, eu acredito que Jim seja um dos artistas mais visionários que a gente já teve. Ele sempre vinha com algo novo, seja em termos técnicos ou artísticos. Então, eu resolvi resenhar todos os filmes Muppets até o momento, bem como os filmes da Vila Sésamo, pelo menos por enquanto. No mesmo formato de Monster Madness, de James Rolfe, e Disney Summer, de Doug Walker. Mas antes que alguém pergunte, ei Capão, cadê o Muppets e o Mágico de Oz? Ele não estava na lista? Bem, acontece que eu resolvi resenhar esse filme em outra série, a maravilhosa Resenha de Oz. É um filme relacionado ao Mágico de Oz, eu me sentiria mais confortável resenhando ele nessa série. E é um filme muito ruim, com muitos problemas, eu preciso realmente de mais tempo. Então, sem mais delongas, vamos começar a retrospectiva de Jim Henson, ou como eu gosto de chamar, Hensonspectiva. Vamos começar com o primeiro filme em 1979, Muppets o Filme, ou no original, The Muppet Movie. Mas antes, um pouco de história. Quando Jim Henson começou a trabalhar com bonecos, ele começou lá de baixo. Ele fez apresentações na TV local, depois ganhando o próprio programa de 5 minutos, propagandas, programas de Ed Sullivan, dentre outros feitos, basicamente reinventando o modo de como se manipula bonecos em um programa de TV. Ele também criou Sesame Street, que era um programa voltado a pré-escolares, mas de certa forma era um programa encomendado, não era exatamente o que ele queria fazer. Jim não estava plenamente satisfeito. Ele sentia que a arte de fantoche devia ser para todas as idades. Então, após algumas experimentações, ele criou o Muppet Show. E esse primeiro filme é basicamente uma analogia à história de vida de Jim Henson. Vamos à história. Kermit vive de boas em seu pântano, tocando banjo, quando o agente de Hollywood aparece pedindo orientação de caminho a Kermit. Em seguida, ele diz ao sapo que há um estúdio oferecendo um cargo para sapos que querem ser ricos e famosos. Ok. Então Kermit começa a viajar para Hollywood, não em busca de riqueza e fama, mas em fazer milhares de pessoas felizes. E no meio do caminho ele vai encontrando e conhecendo outros personagens que futuramente fariam parte do Muppet Show. E o Big Bird. Porque motivos. No meio de tudo isso, ainda tem um vilão que quer tornar Kermit o garoto propaganda da sua cadeia de restaurantes de carne de sapo, que por algum motivo eu acabei esquecendo dele quando escrevi essa resenha. Ele não é um vilão muito forte, as motivações são meio meh, e eu literalmente só fui lembrar de botar ele quando eu folheava o filme. Isso não é estranho? É claramente um filme meio que experimental, algumas coisas não estão totalmente lapidadas. Por exemplo, o ritmo do filme é muito lento. Eu não sei se é porque eu não estou acostumado com o gênero de road movie, que é um filme de viagem, é de fato um filme mais lento, mas eu não me incomodaria se as piadas fossem mais memoráveis. O estilo das piadas está ali, aquelas boas piadas ruins, piadas recorrentes, típicas do Muppet Show, que não são ruins, mas é notório que eles estavam testando o que podiam fazer com aqueles personagens nessa mídia nova. Por exemplo, o filme inteiro é basicamente os Muppets assistindo o próprio filme que eles fizeram. E eles têm a típica bagunça sala de cinema, que surpreendentemente ainda é mais organizada que a sala de cinema de hoje, mas eu divago. As músicas do filme têm um significado imenso dentro da história. E são boas músicas, todas escritas para o filme, especificamente pelo escritor da casa, Paul Williams e Kenny Usher. Abrimos o filme com a música que iria se tornar um clássico e um hino, e toda vez que essa música é executada, só uma coisa vem à mente: Muppets. Não, pelo amor de Deus, não! Eu ainda não sei porque essa é a música que lembra Muppets para 99% da população. Eu tô falando da belíssima, icônica e profunda The Rainbow Connection. É uma música bastante simples, na verdade, mas é a simplicidade dela que faz funcionar. É sobre sonho, sobre agir, sobre chamado e, mais importante, sobre perguntas. Não há respostas. À medida que o filme progride, podemos ver que coisas não lembram da música, o que é ótimo ela ser reprisada no final, mas a gente chega lá. Depois nós temos Moving Right Along, que, assim como We're Off to See the Wizard, é uma música baseada mais no sentimento que na lógica. No entanto, aqui nós temos mais letra, o que faz sentido, já que o foco do filme é a jornada no contexto mais vida real. É uma excelente música com ritmo confortável e grudento com algumas piadas ao melhor estilo Muppets. Em seguida temos provavelmente minha favorita, Can You Picture That?
interpretada por Dr. Teeth e Electric Mayhem. Nossa, esses nomes estão ficando meio difíceis. É uma música ritmada e alegre, serve para fazer uma montagem bem estilo dos filmes da época. A letra não faz o menor sentido, mas é meio parte da mensagem, nada é impossível. Depois nós temos Never Before, Never Again, interpretada pela Miss Piggy. Eu meio que não gosto de músicas românticas assim. Elas costumam ser melosas demais. Eu sempre pulo Something Good de A Novice Rebelde, You Were Meant For Me de Cantando na Chuva, que, diga-se de passagem, são dois dos meus musicais favoritos, juntos com Mary Poppins e o Mágico de Oz. Com isso dito, Never Before, Never Again pega muito no feeling dessas músicas, mas com uma certa comicidade, já que é uma porca e um sapo e tudo se passa na fantasia da Miss Piggy. As referências que eles usam são parte crucial dessa comicidade, os campos, o lago, Casablanca, casamento. Mas pessoalmente não é uma piada exatamente engraçada, mas é uma música que mostra a origem da paixão incondicional de Piggy por Kermit e adiciona quilos de desenvolvimento da personagem. Depois nós temos I Hope That Something Better Comes Along, interpretada por Kermit e Rolf. Essa é uma música interessante por alguns motivos. Primeiro, ambos os personagens são a voz de Jim Henson, um dueto interessante do aspecto técnico e artístico. Segundo, é uma música que fala sobre a dificuldade de conviver com mulheres e a dificuldade de viver sem elas. É um tema interessante, eu acredito que todo mundo já tenha pensado isso algum dia e mostra a indecisão de Kermit, construindo o personagem dele. Terceiro, é um blues. E da hora. E então temos I'm Going to Go Back There Someday, interpretada por Gonzo. Essa é uma peça interessante. Ela parece ser filosófica demais pra mim. Eu não sei, eu não consigo acompanhar o raciocínio do Gonzo, o que ele quer dizer, exceto nas partes mais óbvias, quando ele fala em velhos amigos que acabaram de se conhecer, mas no geral, parece avoado demais. Essa era uma das músicas favoritas de Paul Williams, junto com Rainbow Connection, mas pra mim pareceu mais uma epifania do Gonzo. O que funciona bem, não me entendo mal, mas eu pessoalmente não consigo acompanhar e por isso eu não gosto tanto dela quanto eu provavelmente deveria. A última música, cantada por todos, é Magic Store, seguida de uma reprise de Rainbow Connection e... por onde começar? Starts when we're kids. I show off at school, making faces at friends. You're a clown and a fool, doing pratfalls and bird calls and bad imitation. Work to the mirror, you're getting standing ovation. Essa música é basicamente o ponto que Jim Henson queria chegar com esse filme. Como o próprio Jim Henson, muitas vezes o interesse por arte já começa na infância. E você vai fazendo aquelas imitações, desenhos, vídeo que hoje você se envergonharia, mas que na verdade te ajudaram a desenvolver esse amor por entreter os outros. O negócio é, você nunca vai chegar tão longe sozinho. Essa é a parte de uma das analogias, pelo menos ao meu ver, da conexão do arco-íris. Que na verdade é quase como um relógio, cada um com seu talento, sua função, azul melancólico, vermelho fervoroso, etc. Mas todos unidos, juntos, para funcionarem juntos. É o trabalho em equipe, são as memórias dos trabalhos, os momentos bons e ruins. Não importa as dificuldades, continue acreditando, continue atuando, desenhando, seja lá o que você faz. Mas lembre-se de que até o seu público, as críticas e elogios que você recebe são parte da sua evolução. Tanto como artista, como ser humano. Em resumo, The Muppet Movie é um bom filme, pendendo pro excelente por causa dessa mensagem do final. Alguns problemas, como o ritmo lento e algumas piadas que não são tão engraçadas, podem incomodar, mas quando ele brilha, ele realmente brilha, e sabe como brilhar. As piadas são mais ou menos como do próprio Muppet Show, um pouco de tentativa em erro, mas que no geral funcionam. Os cameos estão lá, praticamente todos que já tiveram alguma participação em Muppet Show ou Sesame Street, incluindo Milton Berle, Don DeLuise, Paul Williams, Steve Martin, Orson Welles. Orson Welles tá nesse filme. O cidadão Unicron contracena com os Muppets. Quão legal é isso?
Agora, um cameo que eu tenho certeza que você não notou foi Tim Burton. Ele manipulou uns bonecos no final. É sério, pode chegar ao IMDb dele. Enfim, esse é um bom filme para fãs dos Muppets ou fãs de Jim Henson em geral, para a família em geral. Algumas ideias precisavam de uma certa lapidação, mas ele é perfeitinho como é. E isso não parou Henson e sua equipe de continuarem sonhando.